Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É assim que nós iniciamos esse momento de escuta da palavra de Deus. Como é bom, Senhor, sentir o Teu amor tocar em mim. Convido você desde já a entrar dentro de tudo isso que Jesus irá falar nesse momento ao meu e ao seu coração. Convido você nesse momento a aclamar o quanto é bom nos deixar tocar pelo consolo do Senhor, nos deixar tocar pelas mãos de Deus, pela sua presença. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, vamos neste encontro em honra aos divinos corações de Jesus e Maria, de todo o nosso coração, cantemos juntos. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, o Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, o Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, o Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, o Teu amor tocar em mim. Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo, bem acolhido nesse momento. Quero saudar de forma particular as madres desse instituto, a Madre Jane e a Madre Kelly. A minha admiração, não é, e respeito pelas madres e todo o instituto. Agradeço desde já a confiança, não é, de tantos momentos que compartilhamos juntos por meio da palavra de Deus. Mas hoje, nesse encontro, né, em honra dos Sagrados Corações, hoje nós escutamos e iniciamos esse hino. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. O porquê então levantamos esse tributo em honra ao coração de Jesus? Porque, tendo se encarnado, Deus possui então um coração cujo qual é o nosso consolo. O porquê é bom sentir o coração de Jesus, que vem ao nosso encontro para ser contemplado e honrado. O coração de Jesus que toca as nossas misérias. O porquê, meus irmãos, é tão bom sentir? Porque o coração de Jesus é a nossa consolação. O coração de Jesus é a nossa consolação. E eu quero convidar você hoje a meditar nisso. Quando me entregaram o tema para essa pregação, né? O coração de Jesus que cura nossas aflições. O coração de Jesus que é consolo para as nossas aflições. Que bonito, não é? Em Mateus, capítulo 11, versículos de 27 até o 30, diz o seguinte: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo,
e eu lhes darei descanso. Carregai minha carga e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, pois minha carga é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos hoje nesse encontro do coração de Jesus que cura as nossas aflições, eu queria meditar com vocês que há sim também uma aflição no coração de Jesus. E as aflições do coração de Jesus não é porque naquele momento do Getsemane ou próximo da cruz, ele abraçará todos os terrores, não é, que acontecerá com ele até chegada à morte de cruz. Na verdade, em todo tempo, em todo momento, Jesus olha, não é, para o Pai e diz: é meu prazer fazer a tua vontade. E se era vontade do Pai que o Filho nos salvasse, então não havia, portanto, não é, no coração do Filho aflição, porque teria que passar pela espada da cruz. É verdade que no Getsemane a gente encontra Jesus aflito. Ora, Jesus cura as nossas aflições, mas hoje nós enxergamos Jesus aflito no Getsemane. E como é que é isso? São aflições diferentes, meus irmãos. A aflição de Jesus não é em fazer a vontade de Deus. Não é de uma luta contra a sua humanidade, porque todo ele era inclinado, não é, a fazer a vontade do Pai. Há uma aflição no coração de Jesus. Há sim uma aflição no coração de Jesus. E que aflição é essa, meus irmãos e minhas irmãs, que poderíamos hoje colocar nesse momento sobre esta aflição do coração de Jesus? Descobrimos que a sua aflição não é devida à cruz que deverá abraçar, nem muito menos os terrores que essa cruz provocará no seu corpo. Mas aquilo que aflige Jesus será passar por tudo aquilo amando a vontade do Pai e perceber ainda a nossa ingratidão. É de imaginar, caros irmãos e irmãs, que todo aquele sacrifício de amor para nos salvar, pouco caso faremos, não é? Eis ali a agonia de Jesus, de perceber que o Pai preparou um antídoto, o sangue do seu Filho, para nos libertar de todas as nossas aflições, e mesmo assim, fazendo pouco caso, gente, fazendo pouco caso das aflições, fazendo pouco caso da paixão de Jesus. Vivemos aflitos porque resistimos em viver uma vida abandonada em Deus. De onde nasce a nossa ingratidão para com este grande antídoto, o sangue de Jesus, a nossa resistência em permanecer nas nossas aflições, de dar as costas a Deus, não é? Dar as costas. Eu queria que hoje você comigo meditasse sobre esse tema, desse encontro, em honra aos corações de Jesus e Maria, mas olhando ao coração de Jesus. Perceber o quanto amor esse coração tem de se expor, e porque o coração de Deus se expõe para mim e para você. Não há maior agonia, né, de sofrimento em Jesus, do que querer nos amar e as nossas mãos como que tangendo, não é? Tangendo, como que nossas mãos estarem ali tangendo a sua ação amorosa de vir ao nosso encontro. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, aquilo que tem sido gerado em nós é rebeldia à vontade de Deus, e temos vivido aflitos, abatidos. É quando o coração de Jesus toca, é quando o Senhor na sua presença toca na nossa vida, que nos sentimos consolados. Nos sentimos consolados. É tão bonito. Existe uma visão, um escrito de Santo Afonso Maria de Ligório, e ele fala, não é, diante dessa palavra: vinde a mim vocês que estão, não é, fadigados, pois minha carga é suave e o meu fardo é leve. Quando eu falo, gente, nesse desejo de Deus de querer ir vir ao nosso encontro, de nos curar de nossas aflições,
E o grande desgosto de Jesus é perceber-nos distantes desse antídoto ou fazendo pouco caso dele. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando José foi vendido, os seus irmãos chegaram a Jacó e disseram: olha aqui a túnica dele tingida de sangue. E teve que dar a triste notícia ao pai, a Jacó, de que aquele menino tinha sido devorado por uma fera. Santo Afonso Maria de Ligório diz que o abatimento, não é? O abatimento e a aflição de Jesus era da mesma forma. Santo Afonso Maria de Ligório diz: do mesmo modo, nós podemos figurar que quando uma pessoa peca, induzida ao pecado, os demônios apresentam a Deus o vestido daquela pessoa tingida com o sangue de Jesus. E o choro de Deus, como o choro de Jacó, é de ver que aquela nossa veste foi tingida pelo sangue de Jesus, e Deus olhar para aquelas vestes e dizer: mesmo assim, com aquele sangue, ele estaria preservado de todo o ataque, e mesmo assim, uma fera péssima os devorou. Quantas e quantas vezes, gente, o sangue de Jesus que sai do seu coração, que jorra do seu coração, não foi colocado sobre nossas túnicas, não fomos, portanto, embebidos e derramando. Quantas e quantas vezes eu e você não rezamos dizendo: Senhor, derrame o seu sangue sobre nós? Quantas e quantas vezes na nossa oração a gente não pede: Jesus, derrame o seu sangue precioso sobre a minha vida? E não há desgosto e aflição maior no coração de Deus. Se Deus pudesse chorar, dizia Santo Afonso, choraria então por ver que Ele teria nos defendido com o sangue do seu Filho. E o choro de Deus era: mesmo assim, eles deram ouvidos a esta péssima fera que os devorou. Quantos de nós, meus irmãos, peçamos ao coração de Jesus que nos livre, portanto, desta visão, de sermos um dia apresentados pelo nosso anjo da guarda diante de Deus só com nossas vestes sujas do sangue de Jesus. E se Deus perguntar ao nosso anjo da guarda: onde é que está ele, onde é que está ela? Ter que dizer que fomos devorados pelo pecado, não porque o sangue de Jesus não nos deu poder para vencer as astúcias de Satanás, mas porque acabamos nos deixando envolver. As nossas aflições, gente, elas marcam, portanto, em primeiro lugar, a nossa distância de Deus. E em segundo lugar, um sutil pacto diário, contínuo, sutil com o pecado. Uma sutileza ali, não é? Uma sutileza que, portanto, vai aparecendo. O termo aflição no grego significa kakopateia. No termo grego, a palavra kakopateia, para designar aflição, significa no português aflição, angústia. E se o tema da pregação de hoje é dizer que o coração de Jesus cura as nossas aflições, primeiramente, meus irmãos e minhas irmãs, eu não posso ser uma aflição no coração de Jesus. Primeira coisa é: eu tenho muitas aflições, mas eu vou começar a resolver as minhas aflições a partir do momento em que eu me decidi em não querer ser uma aflição ao coração de Jesus. O que é que mais aflige o coração de Jesus? Uma alma que faz pouco caso do seu amor, uma alma que faz pouco caso da sua paixão, uma alma que faz pouco caso daquele sangue que se derramou para nos salvar. É como que se o Senhor não tivesse nos salvado e continuássemos na mesmice, no relativismo, na nossa tibieza, na nossa inconstância. E quantas vezes o padre aqui pregando e a gente dizendo: eu não estou entendendo o que o padre está colocando, eu não estou entendendo. Olha, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer a você, um dia Jesus foi inventado e falar de semente e os discípulos não entenderam nada. Como é que pode tão clara a palavra do bom, né, do semeador?
Como é que aqueles discípulos ainda disseram que não entenderam? E é assim quando a gente não se abre para Deus. A gente fica encontrando desculpas, né? E fica encontrando, né, situações ali para descartar a nossa impossibilidade, para descartar a reflexão de que a surdez é nossa, a dureza de coração é nossa. Se não entendemos, se não escutamos, comecemos, portanto, a imaginar, caros irmãos, o quanto eu sou aberto ou não à vontade de Deus. Você passa por aflições? Então deixa eu dizer, meu irmão, comece por fazer orações reparadoras pelas vezes em que você foi uma aflição no coração de Jesus. Pelo Senhor ter querido lhe amar e você não quis acolher o amor e ser recíproco no amor. Pelas vezes em que o Senhor manifestou a potência do seu amor na cruz e nós demos as costas àquela realidade. Das vezes que foi amando-nos que Jesus quis nos aproximar e foi entregando Jesus com algumas moedas de prata para não querê-lo junto de nós. Então o primeiro passo para Jesus curar as aflições que nós sentimos é fazer com que a minha vida não seja uma aflição mais ao coração de Jesus. Já imaginou as dores que o coração de Jesus sente? As mesmas dores de espinhos quando uma alma, com toda a potência de agradar a Deus e com toda a potência de salvar a tantos, decide, portanto, em viver as baixezas, não é? As situações do pecado. Deixa eu dizer para vocês, todo domingo eu estou com a comunidade Hesed fazendo uma reflexão sobre o livro do coração de Jesus. E eu dizia, num desses domingos, eu dizia, tem pessoas que se habituam com as algemas que se impuseram. Impuseram-se algemas e se acostumaram com elas. Tem angústia maior, se Deus pudesse chorar, Deus choraria pelo descaso, né, de tal poder que da cruz emana, que nos liberta de todas essas algemas, e fazendo pouco caso desse poder, olhamos para elas, e quantos de nós, quantas pessoas, não é, afligidas por Satanás, ou por qualquer outra aflição, não telefonam para mim, não mandam seus e-mails para dizer, padre, eu não vou conseguir, eu não consigo. E isso, gente, é um sinal do desespero nosso. Isso é um sinal de um desespero. Isso é, portanto, os frutos da aflição. O demônio coloca na nossa mente de que nós não conseguimos. De que como que o poder de Deus não tivesse eficácia para aquela situação que está me afligindo. Então, irmãos, comecemos como eu havia dito, em primeiro lugar, coloque aí no seu caderno espiritual. Eu tenho muitas aflições no meu coração, mas a primeira que eu tenho que resolver é de não ser uma aflição ao coração de Jesus. Não permitir que as minhas atitudes tornem o coração de Jesus aflito. Aquelas gotas de sangue de Jesus no Getsêmani foi em ver tanta gratidão dos homens e mulheres com a sua paixão redentora. É verdade que quando a gente se coloca em marcha para não ter uma aflição ao coração de Jesus, a gente começa, portanto, a entrar nessa relação de amor, de querer agradar a Deus, não é? De querer buscar o Senhor. Quantas e quantas vezes, gente, eu tenho um canal e toda terça-feira eu estou nesse canal dando direção espiritual. É verdade que uma das coisas que mais poderiam trabalhar as almas era fazer com que, se nós tivéssemos um grande número de sacerdotes, de que eles dirigissem espiritualmente as almas pessoalmente. Nós sabemos que nosso número ainda é muito pouco. Mas toda terça-feira no YouTube, no canal oficial meu, pe.Fábio Galdino, eu faço direções espirituais. E eu sei que ali muitas e muitas pessoas queriam conversar com o padre as suas aflições. Mas eu digo a elas, de onde nasceram as suas aflições? E elas costumam me dizer, nasceu, padre, desde o momento em que eu abandonei a Deus e sutilmente fui me envolvendo em coisas que não deveriam me envolver. Então eu digo para essas pessoas, o que você está precisando não é um padre que escute o seu desabafo. Possa ser que você se sinta muito aliviada, mas é um paliativo, amanhã as dores voltarão todas elas. O que eu preciso fazer numa direção espiritual com você, meu irmão, é colocar a boca de Deus de volta para o seu ouvido. É quando permitimos que seja devolvida a boca de Deus aos nossos ouvidos,
como diz o Salmo, começamos a caminhar retamente. Quem não caminha retamente, caminha em aflição, porque não sabe para onde vai. Aflitos com os medos, aflitos com as presenças, com as ansiedades, com os desesperos. Então, não querer ser uma aflição no coração de Jesus é devolver a boca de Deus aos nossos ouvidos. Eu sei que energicamente a gente deseja dizer, não, eu preciso dessa freira, eu preciso de um padre, eu preciso que o Senhor me escute. E eu preciso dizer hoje para você, meu irmão, você precisa devolver aos seus ouvidos a boca de Deus. É quando obedecemos a Deus, é quando atentamente estamos ali para descobrir o que Deus quer de nós, que começamos, portanto, a crescer. Começamos, portanto, como diz o Salmo, a progredir. Porque tem tanta gente que regride. Padre, porque eu só vivo regredindo? Porque você quer resolver muitas coisas daquilo que fizeram com você e que lhe afligem. Mas você não conseguiu resolver o quanto de aflição você não foi para o coração de Jesus. É verdade que quando nós resolvemos isso, e como eu dizia, nesse meu canal, toda terça-feira eu estou ali dirigindo espiritualmente, e tantas pessoas aparecem. E eu digo, já resolveram o problema da sua relação com Deus? Porque precisa começar dali, gente. Precisa começar dali. E a partir daquela nossa relação com Deus, pedir a Deus que também Ele cure as nossas aflições, porque também nós as temos. Já viu José do Egito? Até tornar-se o governador do Egito, sofreu muito a inveja da parte de seus irmãos. E aquilo era uma aflição para ele. Ele era o menor dos irmãos e sentia que os irmãos sentiam inveja dele. E eu digo a você que está me escutando, possa ser que a sua aflição seja as invejas que você vem sofrendo. José também as passou. Foi vendido como escravo, foi caluniado, preso injustamente, lançado numa cisterna. Isso tudo por causa de quê? De inveja. Possa ser que você hoje esteja passando essas situações de cisternas, de calúnias, de prisões. Puramente, meu irmão e minha irmã, pela inveja. E nós estamos, Senhor, pedindo ao Senhor de que nós estamos em paz contigo. Temos buscado viver as nossas reparações, a nossa oração diária. É preciso, gente, se exercitar na nossa relação com Deus, para pedir e permitir que o Senhor, na sua infinita bondade, com uma gota do seu sangue, vá tocando as raízes de nossas aflições. Não existe aflição que não tenha raízes. E nós precisamos conduzir Deus até as raízes de nossas aflições. Mas precisamos antes resolver uma vida de graça que queremos manter diante de Deus. O grave problema, gente, é que a gente sempre se aproxima de Deus pedindo muitas graças. Mas nós temos nos esquecido de uma coisa. De uma vida que precisa ser de graça também. O tanto de graças que pedimos a Deus, deveríamos imaginar o quanto eu preciso ter uma vida na graça. Porque se eu não tenho uma vida na graça e peço a graça, não é? Há uma descontinuidade, há algo desconexo, não é? De pedir as graças de Deus, mas de não sermos exigentes com nós. Exigentes. Quem faz uma dieta é exigente. Quem vai para uma academia tem suas exigências. Quem vai estudar para alguma prova de vestibular tem suas exigências. Porque nós somos tão lentos em não sermos também exigentes conosco na nossa vida espiritual, na nossa direção espiritual. Por meio das redes sociais, por meio, portanto, ali, não é? Da nossa oração diária, do nosso rosário, sutilmente a gente vai vacilando nessas coisas. E como a oração nos faz progredir, vamos nos distanciando da oração, o demônio vê uma oportunidade de, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, de fazer com que o nosso anjo somente leve nossa veste banhada com o sangue de Jesus. Como diz Santo Afonso, se Deus pudesse chorar, choraria, porque infelizmente uma fera devorou um de seus filhos, que se ele tivesse entendido o poder do sangue do seu filho unigênito derramado em nossas vestes, ele não teria deixado-se devorar. Deixado-se devorar. Lembra de Noêmia? Eu disse de José por conta das aflições, por causa da inveja. E Noêmie, ela perdeu seu esposo e seus filhos, está lá no livro de Ruth 1,
de 1 a 5. Mas sua dor e tristeza foi tão profundos que chegou a pedir que as pessoas chamassem não mais ela de Noemi, mas de Mara, que significa amargosa. Se resolvemos a nossa relação com Deus, se nós não queremos mais ser uma aflição ao coração de Jesus, então conduzamos, o segundo passo é conduzir a Jesus a esse sentimento que também foi o sentimento do coração de Noemi, que sofreu uma dor e uma tristeza muito grande por causa de perda. José foi por causa das invejas, Noemi foi por causa das perdas, a tal ponto que ela diz: eu vou mudar o meu nome, eu vou me chamar agora Mara, que significa amargosa. E quantos de nós não temos vivido amargurados? Porque temos nos habituado com as algemas das aflições, como se Deus não pudesse nos libertar, porque todos os dias você olha para a sua aflição, e todos os dias olhando para as suas aflições você diz: eu não posso me soltar delas. Enquanto que o sangue de Jesus, gente, tem poder para nos purificar de todo o pecado. Então diga no seu coração: eu creio que o sangue de Jesus pode me libertar dessas algemas que eu impus sobre mim. Eu sei que o sangue de Jesus pode me libertar nessa hora dessas algemas que o inimigo, portanto, impôs para que eu não fosse um homem e uma mulher livre. Seja por causa de José, da inveja que, portanto, comumente sofremos, seja pelas perdas, não é? De filhos, de esposo, de situações que acabamos perdendo. E você foi se tornando essa pessoa amargurada. Não somente porque não conseguiu resolver a sua relação com Deus, não sendo no coração dele uma aflição, como você, ao decidir-se em não querer reconciliar-se com Deus, você decidiu se viver na sua aflição. Você decidiu, como Noemi, a admitir na sua vida a amargura. Já viu? E eu tenho certeza de que essa pregação está sendo de grande cura e libertação, sobretudo para as pessoas que faziam muito tempo que não davam um sorriso, para as pessoas que não queriam mais fazer amizades nem se relacionarem, porque na vida perderam muito. E eu peço que nessa hora, como exorcista, que o sangue de Jesus derrame-se nessa hora sobre essas algemas, que depois nós criamos na nossa mente e decretamos de que nós não poderíamos nos libertar dela. Como exorcista eu digo, em nome do Senhor Jesus e pelo poder de seu sangue, que seja quebrada da nossa mente toda resistência em não nos deixar consolar pelo coração de Jesus. Que o sangue de Jesus nessa hora quebre não somente as algemas, mas todos os pensamentos, todas as mentiras que nós aderimos como verdadeiras sobre elas. Isso é um grave problema, gente, porque foram mentiras que depois a gente foi absorvendo como verdades. E as algemas que poderiam ser quebradas, se deixássemos o nosso coração aberto para que Jesus, na verdade, vivêssemos essa relação de intimidade com Deus. As algemas, portanto, foram despertando em nós mentiras como se fossem verdades, de que nós não podemos. Já viu Paulo? Eu falei de José, falei de Noêmia, mas já viu Paulo, apóstolo? Quantas aflições Paulo não sofreu por causa da palavra? Possa ser que você tenha sofrido aflições desde o momento em que você se decidiu em ser sacerdote, em ser religiosa, em viver uma vida consagrada, em viver uma vida próxima de Deus, e você até achava que no momento em que você se decidisse por Deus, nada mais iria lhe acontecer. E foi aí que começaram os insultos, os apedrejamentos, os açoites, as prisões, os naufrágios, a fome, a sede, o frio, a nudez. Tudo isso que acompanhou Paulo desde o primeiro momento em que ele se decidiu por Jesus. Ele poderia, caros irmãos, dizer: meu Deus, são tantas aflições, é melhor eu abandonar esse homem. E sabe por que nenhuma dessas aflições conseguiu tirar do coração de Paulo a paz em Deus? Possa ser que ele vivia aflito por causa dessas situações, mas a sua alma vivia em paz com Deus, em todo momento, em todo instante. Para nós que vamos para a Basílica de São Paulo, fora dos muros em Roma, quando descemos ali na cripta, enxergamos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as correntes de onde estava Paulo, apóstolo. Uma vez eu fui com um grupo de peregrinos e dizia: vocês estão vendo Paulo?
E eles disseram: não estamos vendo somente as correntes. Eu disse: pois bem, somente as correntes permanecem aqui, porque Paulo, mesmo diante das grandes aflições que sofreu, dos insultos, do apedrejamento, das prisões, Paulo está para sempre livre em Deus, porque buscava nos momentos de aflição, ou seja, consolar-se com a palavra de Deus. Paulo entendia que a maior de todas as aflições era viver uma vida de inimizade com Deus. Era de viver uma vida de inimizade com Deus. Por isso, minha gente, que eu digo, e eu sempre repito isso, né? Não existe oração de cura e libertação maior do que a Santa Confissão. É quando olhamos para as nossas aflições e dizemos: elas não são nada diante daquilo que eu fiz e que me provocou distância de Deus. Então a primeira coisa que eu quero não é resolver essas aflições que depois comumente nos causa fadiga e de verdade dói, de verdade nos preocupa, mas eu preciso resolver uma primeiro, de viver uma vida na amizade constante com Deus. Na amizade constante com Deus. É viver a vida na amizade constante com o Senhor. A confissão, portanto, minha gente, por isso que o demônio morre de ódio das almas, né, que se confessam. Porque ele sabe que nem no dia do julgamento final, as almas que uma vez colocaram diante de Deus tudo aquilo que foi fruto da inimizade e da distância sua, uma vez que essas almas confessam a Deus os seus pecados, nem no dia do julgamento final o Senhor lembrará. Porque quando o Senhor perdoa, perdoa para sempre. Você sabe o que significa o inferno teologicamente falando? É a ausência de Deus. Existe aflição maior no inferno do que não sentir a Deus. E nós temos dado muito caso, gente, às aflições outras. As aflições de José, da inveja, as aflições de Noemi, da perda, de Paulo, das perseguições. Nós temos debruçado o nosso olhar e nós temos até ameaçado, deixa eu dizer a você, nós temos ameaçado de não seguir mais a Deus se essas coisas não nos deixassem. Nós temos ameaçado ao Senhor se essas coisas não nos deixassem. Então peçamos, irmãos, hoje ao Senhor de que Ele nos liberte da aflição de perceber-nos sem a sua amizade. Então, Senhor, cure as nossas aflições a partir da minha resistência de não querer viver uma vida íntima contigo. Por isso, meus irmãos, que eu quero destacar para vocês 4 pontos para desfrutar de uma vida plena nas aflições. 4 pontos muito importantes nesse desejo de querer viver essa amizade com Deus, de querer viver essa intimidade com o Senhor, é também perceber de que a palavra de Deus não mente. Ela fala também que as aflições, elas serão provocadas também na vida dos servos de Deus. Jesus disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. Jesus falou de que seríamos perseguidos, mas em nenhum momento Jesus permitiu que ficássemos tristes por causa das aflições. Ele disse na sua palavra: alegrai-vos, alegrai-vos porque o reino dos céus é vosso. Então nós não podemos mais autorizar que as aflições nos abatam, nos deprimam. Faça com que você fique como Noemi, esta mulher, este homem amargoso, amargosa. Então, caros irmãos e irmãs, desfrutemos dessas 4 lições que hoje o Padre irá nos conceder, da vida do servo de Deus em meio às suas aflições. O primeiro ponto: confiança em Deus. É verdade, gente, que temos vivido esses sentimentos, como o Padre havia dito, de absolver estas mentiras como se fossem verdades, e buscando unicamente, ou seja, as sugestões que nossos vícios, que nossas aflições, que nossos abatimentos. E essa coisa, gente, tem nos distanciado da confiança em Deus. Pessoas que confiam demais em si, não é? Há um livro, há um tratado de espiritualidade na igreja que diz: precisamos viver a desconfiança de nós mesmos e a confiança em Deus. Desconfiar de nós e confiar em Deus. E o que significa a gente confiar em Deus, se não apoiar-nos nele?
de permitir que o Senhor seja o nosso apoio, de permitir que em meio a essas tribulações que nós estamos sofrendo, Deus é o nosso apoio e Ele continuará sendo o nosso apoio. Não, portanto, viver, ou seja, as manobras das astúcias de Satanás e de suas imposições, para que a aflição vá tirando de nós a confiança em Deus. Veja como Jó não foi provado e mesmo assim manifestou uma confiança inabalável em Deus. Jó sabia que poderia padecer todos os tipos de sofrimento, mas teria um sofrimento que Jó não suportaria, de viver a aflição de não sentir mais a Deus eternamente. Nenhuma aflição poderia chegar a tamanha aflição de Jó, se não sentisse a Deus na sua alma, consolá-lo em meio àquelas aflições que serão sempre menores. Então diga hoje com toda a convicção no seu coração, diga com o Padre: eu confio no Senhor, eu quero confiar no Senhor, e desde já quero eliminar todas as sugestões que o inimigo de Deus impôs sobre mim para que eu me apoiasse nos meus vícios, nas minhas aflições, e sobre elas, portanto, pautasse a minha vida. Então, meus irmãos, para desfrutar dessa vida plena nas aflições, busquemos não vacilar na confiança em Deus. Não vacilemos na confiança com o Senhor. Um outro dado, portanto, que nós queremos lembrar é que o segundo ponto para desfrutar de uma vida de intimidade com Deus, mesmo em meio às aflições, é reconhecer que Deus está no controle de tudo. Eu lembro, meu irmão e minha irmã, que no livro do Gênesis, no capítulo 37, José, filho de Jacó, era ainda muito jovem, o mesmo José que eu falava da túnica, não é? Suja com o sangue de uma fera, e ele começava a ter sonhos, possivelmente queria exercer até mesmo a liderança da sua casa. Mas até que essa liderança fosse conquistada, José também percebe, não é, que toda a sua trajetória foi marcada, não é, por aparentes fracassos, mas que não deixou de confiar em Deus e reconhecer que mesmo diante dos aparentes fracassos, e eu queria que você falasse para os seus fracassos que eles são aparentes, diante daquela riqueza e daquela consolação que jamais perderemos, do amor de Deus que é derramado por nós, por meio do coração de Jesus. Será sempre aparentes fracassos, com relação àquela consolação de Deus no nosso coração. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, então peçamos ao Senhor. Existem muitas pessoas, como eu havia dito nas terças-feiras comigo, no canal onde eu sempre estou falando, muitas pessoas que vêm abatidas, portanto, de grandes sofrimentos, de depressão sobretudo. Hoje a maioria de nós conhece pessoas depressivas, sobretudo nesse contexto de pandemia, trancados em nossas casas. Percebemos quantas pessoas tristes, abatidas, desoladas. E são pessoas que começaram a viver essa tristeza a partir daquela ideia de obter o controle das coisas, porque precisava resolver as coisas. E quando perceberam que não podiam resolver, porque essas coisas foram muito maiores do que nossas forças, elas começaram a viver abatidas, tristes. Por isso que eu digo e que precisamos reconhecer que Deus está no controle. E nesses aparentes fracassos, meus irmãos, como havia dito, o cristão precisa exercer este combate com uma espada, que pode derrotar Satanás e tudo aquilo que ele faz com que aflijamos, que sejamos afligidos. E essa espada, Efésios 6 dirá que é a palavra de Deus. É a única espada que pode derrotar todas as artimanhas de Satanás para nos afligir, para vivermos desconfiados de Deus, para não colocar sobre Deus o controle de todas as situações. O exercício da palavra de Deus diária, a meditação diária da palavra de Deus, irá nos enriquecendo de tal forma, gente, que iremos perceber progredindo. O terceiro ponto para viver, desfrutar desta vida íntima de Deus, não é? Desfrutar dessa vida plena nas aflições, é saber, meus irmãos, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, se confiamos no Senhor,
se o Senhor está no controle de tudo, se sobre esses aparentes fracassos é a espada do Espírito, é a palavra de Deus que utilizamos para desarmar Satanás e todas as suas astúcias, caminhamos crendo, meus irmãos, de que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Então, diante dos altares e dos amores que nós decretamos na nossa vida, diga agora no seu coração: eu amo a Deus e quero buscar amá-lo ainda mais, com toda a minha força, com toda a inteligência, com todo o meu coração. E iremos perceber, meus irmãos, enquanto dizemos isso: eu amo o Senhor e quero amá-lo ainda mais, de que o Senhor começa a pôr as nossas aflições pequenas nos seus devidos lugares e nos comunica de que Ele está no controle de tudo. A partir do momento em que nos abrimos para viver essa vida de intimidade, de confiança com o Senhor, começamos a entender, meus irmãos, que apoiados na presença de Deus, apoiados no seu amor, o Senhor vai nos ajudando a entender de que tudo concorre para mim e para você que amamos a Ele. Um quarto e último ponto, e aí está, gente, uma grande erva daninha, o desespero, e ele tem atingido muitas pessoas aflitas, que têm se provocado ao suicídio, pessoas que têm destruído a sua vida e a vida de outros, por não encontrar mais sentido. E o quarto ponto, para desfrutar de uma vida plena, mesmo em meio às aflições que você passa no seu dia a dia, como passou José, como passou Noemi, como passou Paulo, tendo esperança que um dia todo sofrimento terá fim. Então diga com o Padre, diga: eu creio no amor de Deus e que um dia todo sofrimento terá um fim. Romanos 8,18 diz que toda e qualquer aflição que venhamos a sofrer neste mundo nem merecem ser comparadas com a glória do céu. E eu quero, meu irmão e minha irmã, convidar você a fazer esses 4 exercícios. O coração de Jesus se abre para nós, é acessível, podemos contemplá-lo, podemos ir ao coração de Jesus, e no coração de Jesus aprender a confiar, aprender a colocar a alma devota do coração de Jesus, a colocar tudo no controle deste coração, a entender de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e não somente isso, temos a esperança de que um dia todo sofrimento terá o seu fim. E eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, para isso. Como a gente cantava no início dessa nossa pregação, nos deixemos consolar pelo Senhor, nos deixemos consolar por Deus. Como é bom sentir, Senhor, o teu amor tocar em mim. E todos esses personagens, e todos esses homens e mulheres que o Padre foi citando, foram homens experimentados sim na aflição, mas nós não queremos correr o risco de ser essa alma aflita, dada portanto as murmurações, as reclamações, pessoas mal-humoradas, pessoas que não riem mais, pessoas que não confiam mais. Busquemos, irmãos, nessa hora, e eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. E eu queria que você recebesse essa oração do Padre, e eu vou fazer algumas orações, e quero pedir nessa hora, cantando junto com você: como é bom sentir, Senhor, o teu amor tocar em mim, como é bom sentir. Vai cantando isso. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Vai cantando junto. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Com a mão no seu coração,
se propõe em viver uma vida de intimidade com Deus, de buscar o quanto antes uma santa confissão, de viver uma vida sem passar pela aflição e o sofrimento, de perceber-se sem ser amigo e amiga de Deus. Diga: eu quero ser amigo de Deus. Você que é mulher, você diga: eu quero ser amiga de Deus. E que nada perturbe essa intimidade de amizade com o Senhor. Mas eu quero rezar também, meus irmãos e minhas irmãs, por aquelas aflições que você está sofrendo no seu coração e que está lhe impedindo de viver essa amizade com Deus. E eu quero rezar pela primeira aflição, a aflição espiritual, quando estamos em crise em nossa fé. E eu quero pedir por todos aqueles que há muito tempo já não se concentram em suas orações. Eu quero suplicar o poder da cruz de Cristo que se encontra em minhas mãos. E pelo poder desta cruz, quero nessa hora clamar a Deus que liberte todas as pessoas que se sintam afligidas por espiritualmente em sua oração, não sentirem que Deus está escutando ou de que Deus está próximo a elas. Eu declaro nesta hora que o Senhor liberte toda a crise de fé em pessoas que passaram a duvidar da doutrina da igreja, a duvidarem de Deus, porque foram tomadas pelos espinhos de suas aflições. Eu as exorcizo de toda aflição espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também quero nessa hora clamar o sangue de Jesus por toda aflição sentimental. Não sabemos lidar com nossos sentimentos fortes. Eles, pelo contrário, não conseguimos colocar rédeas em nossos sentimentos. E você tem vivido de forma desordenada esses sentimentos. Você não tem conseguido controlar a sua possessividade, o seu ciúme. Você não tem conseguido controlar o seu egoísmo. Você não tem conseguido controlar a sua raiva. Você não tem conseguido controlar o ódio que você sente com as pessoas. Você não tem conseguido eliminar, melhor falando, essas situações da sua vida. Eu quero clamar a cruz de Cristo nesta hora, que liberte a todos aqueles que nesta hora estejam nos escutando, que por meio dessa palavra o Senhor liberte toda aflição sentimental, que te impede, portanto, de viver consolada na graça de Deus, mesmo em meio às duras provas da vida. Eu exorcizo e clamo o sangue de Jesus por toda aflição sentimental, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu quero clamar agora uma terceira aflição, a aflição profissional, quando trabalhamos com algo que nós não gostamos, ou de pessoas que se profissionalizaram e não conseguiram, portanto, ter sucesso em seus estudos, naquilo que se prepararam. Eu quero pedir a Deus que todas as pessoas que sofrem por não terem ter chegado aos seus objetivos, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, de todas as pessoas que trabalham e não são realizadas em seus trabalhos, ou por todas aquelas que se prepararam para algo que não conseguiram executar. E tudo isso veio causando uma grande amargura, porque você veio vendo o sucesso de outras pessoas e o seu insucesso. Eu quero clamar o sangue de Jesus, e que nessa hora seja exorcizada toda aflição profissional, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma quarta aflição que o Padre nessa hora quer suplicar a bênção e a força do Espírito Santo é a aflição conjugal. E eu quero falar nessa hora por todos aqueles que são casados e matrimoniados. Quando o amor forte que o casal sentia não se parece o mesmo. Quando eles cansaram de se amar e quando eles não estão mais se respeitando. Casais, portanto, que não se olham mais. Tem um sentimento de nojo, de insatisfação da presença do seu companheiro. E eu quero pedir que todas as amarras de Satanás nesse seu relacionamento, do qual esses sentimentos de nojo, de rejeição e de tudo aquilo que lhe causa náuseas está perto mais dessa pessoa, de não zelar mais por ele ou por ela, de não cuidar mais, de não oferecer suas forças por essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Eu quero colocar as aflições conjugais e aquelas que se preparam, de pessoas que lutam por situações que o Senhor já disse que não dariam certo. Eu quero pedir por todas as relações conjugais e por todas as aflições conjugais, de homem e mulher que já não mais dialogam, de que disputam dentro de casa, de que brigam, de que são rivais. Quero colocar diante de Jesus todas essas aflições,
que impede este casal de viver a intimidade com Deus. Vive a aflição conjugal e vive a aflição de não sentirem mais a Deus, porque deixaram de ser amigos de Deus quando se deram, portanto, a tantas palavras malditas que lançaram um contra o outro. Eu abençoo nessa hora todos os casais e exorcizo toda a aflição conjugal em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por fim, quero clamar o sangue de Jesus a toda a aflição pessoal, quando nós não gostamos do que nós somos, ou de como nós agimos. E aqui, meus irmãos, tem uma grave ferida, de porque eu não me descobri amado por Deus, querido por Deus, escolhido por Deus. Tenho um olhar pessimista sobre mim, me acho feio, me acho desantiquado. Ou seja, não gosto de mim, não gosto das minhas ações. Vivo, portanto, julgando-me. Vivo, portanto, me mutilando. Vivo, portanto, me fazendo sofrer. E essas pessoas sofrem muito e elas precisam viver essa intimidade com Deus. Elas vivem aflitas, primeiro porque não conseguem se relacionar com Deus. E segundo porque não conseguem se relacionar com elas mesmas. Que a intimidade com Deus, meu irmão, te faça crescer nesse amor também a si próprio, como um dom que saiu das mãos daquele que te amou, um dom das mãos de Deus. E é assim que nós queremos nos sentir. Eu quero exorcizar todos os maus sentimentos de pessoas que sofrem aflições por elas não se aceitarem. Eu quero exorcizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu queria concluir, meu irmão e minha irmã, esta pregação. E o Senhor me dava muito forte de que você nesse momento fosse buscar um copo com água. O padre vai exorcizar, portanto, esta água. E vai pedir que logo em seguida você a tome e assim nós vamos concluindo. Vá pegando, portanto, este copo com água. E uma das grandes aflições do qual o coração de Jesus se expõe para nos livrar é de que um dia nos percebamos sem caminhar com Deus. O porquê Jesus expõe o seu coração? Para dizer que Deus está perto de você. Confie. Deposite o controle dessas coisas em Deus. Saiba que suas aflições nem merecem ser comparadas com a glória que esse divino coração nos concederá. E na esperança de que todo sofrimento tem o seu fim. Muito bem, meu irmão, com este copo de água na sua mão, eu vou pedir a bênção de Deus para que exorcize esta água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te exorcizo, água, criatura de Deus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e na força do Espírito Santo, para que tornes água benta e exorcizada, a fim de pôr em fuga todo o poder do inimigo com seus anjos rebeldes. Abençoe, santifique e exorcize esta água, libertando os teus filhos de toda aflição. Que esta água nos abra a graça de Deus, a fim de que, consolados pelos benefícios espirituais, possamos nos abrir cada vez mais à vida de amizade com o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome esta água, faça esse exercício de tomá-la com muita fé. E vamos concluindo esse momento de bênção. O Padre dará agora a bênção a todas as famílias e a todas as casas. Quero agradecer imensamente ao Instituto Hesed a oportunidade de estar mais esse encontro com vocês. Quem quiser acompanhar o Padre, minha rede social é o YouTube, não é? Tá lá pe.Fábio Galdino, você pode ir lá acompanhar, não é? As direções espirituais. E eu falei, gente, para viver uma vida de intimidade com Deus é preciso viver uma vida de direção espiritual. Esse período de quarentena o Padre foi inspirado pelo Espírito a fazer um aplicativo que já está no Store, na Play Store. E o nome do aplicativo é iFiat, iFiat. O porquê o iFiat foi uma inspiração do Espírito Santo? Para que diante de tanta gente pelo Brasil e pelo mundo inteiro que precisa ser dirigido espiritualmente, esse aplicativo pudesse fazer esse direcionamento. Porque nele há as pregações do Padre, as homilias, existe uma galeria lá de formações. É preciso que o cristão se forme. O demônio tem horror às almas atentas, às almas bem informadas. Ele gosta de almas cegas, lá tem formação.
tem livros à disposição para a sua leitura espiritual diária, tem orações de grande poder, tem uma oração lá de autolibertação, de exorcismo pessoal que você pode realizar. Então está tudo lá nesse aplicativo que você pode baixar na Play Store. Quero agradecer a Madre Kelly Patrícia, que me ajudou a divulgar, e tantos outros pregadores no Brasil, Padre Duarte Lara. Esse aplicativo que tem sido um bálsamo na vida de quem quer se dirigir espiritualmente, para não correr o risco de viver-se aflito ou aflita por não estar nessa intimidade e não perceber Deus próximo a você. Todas as outras aflições, elas existem, elas incomodam, mas elas não podem jamais permitir que eu não viva essa intimidade com Deus. Então tá aí, não é? pe.Fábio Galdino no YouTube e na Play Store e Fiat, você pode conseguir esse aplicativo e toda semana, não é, ver lá as atualizações que o padre vai colocando, as formações. Está lá, não é, uma galeria de PowerPoint sobre, não é, o catecismo da Igreja Católica, sobre formações, sobre as diversas doutrinas da igreja, orações profundas, homilias. Então se debruce sobre esse aplicativo que vai lhe ajudar com certeza também espiritualmente. O padre vai dar bênção agora a toda a comunidade Resed, às irmãs e os irmãos e a você que agora está nos escutando. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor te abençoe e te guarde, volva para ti a face e te dê a paz. O Senhor te seja favorável hoje e para sempre, e desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A Madre Jane e a Madre Kelly, o meu agradecimento a você que participou conosco. E vamos terminando essa nossa pregação, claro, colocando a mão no coração e dizer: como é bom, Senhor, sentir o teu amor tocar em mim. E que bom que esse amor é este coração que se expõe para nós, para nos libertar e nos salvar de toda e qualquer outra aflição. Que Deus seja bendito. Vamos cantando. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora.